Efésios capítulo 5, do 24 ao 27. Diz assim: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Deus Santo. Bendito seja o Senhor em todo o tempo, Pai querido. Obrigado pela riqueza da tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo plano da salvação poderoso, cumprido na vida do seu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por ter nos alcançado, Pai querido. Obrigado por ter olhado para nós, meu Deus, perdidos nos nossos pecados. Tu olhaste para nós dos altos céus, Pai. A tua palavra diz que o Senhor se inclina, meu Deus, para ver os filhos dos homens. Senhor, tão grandiosidade o Senhor tem, mas olhaste para nós, seres tão pequenos, seres perdidos, meu Deus. Mas dos altos céus a sua glória raiou sobre os homens. Dos altos céus o seu Filho desceu, meu Deus. Se fez homem, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Senhor, o Senhor está no nosso meio. A tua palavra nos diz que faremos neles morada. O Senhor mora dentro de cada crente hoje em dia. Hoje, Pai, na nova aliança, no novo testamento, no novo pacto, o Senhor habita dentro de cada pessoa que se arrepende e crê, meu Deus. Por isso nós temos dos que nos gloriar, nós temos que agradecer muito, meu Deus, porque nós não estamos abandonados, nem largados nessa vida, Senhor, mas somos morada sua, somos instrumentos do seu poder na terra, Pai querido. A sua igreja vai triunfar, Senhor, o seu povo vai avançar, porque temos um cabeça que é Cristo, Senhor, o Rei da Glória. Senhor, nesta manhã, usa a minha vida com poder, com graça, com humildade, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu lhe peço isso, Senhor, e eu lhe agradeço também. Amém. Glória a Deus. Semana passada, recapitulando, eu falei sobre a promessa que Deus deu a Abraão de formar uma nação e uma multidão de nações. Falei que a morte entrou no mundo através de Adão, contaminou toda a raça. Não havia mais possibilidade do homem se salvar. Nenhuma maneira. Toda a raça de Adão estava inutilizada, perdida, sem salvação. Raça de Adão é todos os homens, irmãos, a começar de mim, de todos. Todos que vieram após Adão estavam caídos. E o texto que nós lemos, um outro texto que eu li de Efésios, diz que nós estávamos mortos. Éramos por natureza, filhos da ira. Estávamos perdidos. Não tinha mais solução para nós. Jesus vem, completa a obra, faz a obra completa. Sela o homem com o Espírito Santo. Aqueles que se arrependem e demonstram fé em Jesus são selados, são agora morada de Deus em Espírito. E uma coisa que eu não falei, semana passada, é o que significa a palavra morte. Quando nós lemos Romanos 3, 23, diz assim: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Um dos significados da palavra morte é separação total. Se nós fôssemos substituir a palavra separados lá em Romanos 3, 23, nós declararíamos assim: porque todos pecaram e morreram da glória de Deus. Todos agora mortos, separados, completamente separados da glória de Deus. Mas agora eu estou falando sobre a questão da igreja gloriosa. Algo interessante que a gente
Nota, está lá em João 3:27. João 3:27. Eu vou citando os textos e eu vou ler para nós ganharmos tempo. Obrigado. Viu? João 3:27 diz assim: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Eu fiz uma comparação esses dias analisando. Tem algum aparelho eletrônico aqui nas mãos de vocês? Um celular, alguma coisa? É um celular. Esse celular, ele tem dentro dele um circuito e uma bateria, não é? Ele tem uma bateria que alimenta ele por um tempo. Quando essa bateria esgota, nós temos que colocar ele no carregador, não é? Qualquer circuito eletrônico ou elétrico tem que ser ligado na tomada, não é? Mas essa tomada, esse circuito é ligado na tomada. Essa tomada é ligada aonde? Numa caixa, não é? Numa caixa de disjuntores. Essa caixa de disjuntores, ela é ligada aonde? No poste da rua. A fiação desse poste vem de um transformador. Esse transformador é ligado aonde? A uma subestação. Essa subestação é ligada aonde? A uma central. Essa central é ligada aonde? A uma usina. Aí você vai falar, encontrei a fonte de energia. Mas essa usina, ela é alimentada pela força de quem? Das águas, ou nuclear, ou força eólica, que é a força dos ventos. Aqueles grandes cataventos que a gente vê por aí que já estão introduzindo no Brasil bastante. Aí você fala, encontrei os recursos naturais. Trazem toda essa energia para nós termos aparelhos funcionando. Não, irmãos, errado. Quem é que manda os recursos naturais para a terra? A água, o vento, todas as forças. Deus. Nada será dado aos homens se não vier do céu. Então, com base nisso, eu quero falar com vocês aqui sobre essa segunda questão, esse segundo aspecto da igreja gloriosa, é que ela é instrumento de poder nas mãos de Deus. Instrumento de poder nas mãos de Deus. O primeiro aspecto é o organismo vivo, é o corpo vivo de Cristo, que eu falei semana passada. O segundo aspecto é que ela é um instrumento de poder nas mãos de Deus. Essa fonte, esse poder, vem de onde? Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Hebreus 1, do verso 1 ao verso 3. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Pastor Francisco, obrigado. Uma das doutrinas importantes que nós aprendemos no cristianismo são sobre os atributos de Deus. Atributos, qualidades peculiares de Deus. Tem os atributos comunicáveis, que são aqueles que ele transmite para o homem, e os atributos incomunicáveis, aqueles que o homem não recebe, nem a igreja recebe. Entre os comunicáveis nós temos, aqueles que o homem tem: amor, poder, unção, sabedoria, revelação, graça. Tudo isso tem na vida do homem.
aqueles que são incomunicáveis, que o homem não tem, nem a igreja vai ter, são criar coisas, salvar, convencer, fazer milagres. E a glória? O que diz Isaías 42:8? Eu vou falar uma coisa aqui hoje. Eu vou falar uma coisa aqui hoje que eu nunca vi ninguém falar. Isaías 42:8. Um texto lá do Velho Testamento. Eu vou citar aqui. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Nós lemos esse texto inúmeras vezes, não é? Eu vou falar aqui, Mateus 28:18, eu vou entrar nessa questão da glória, já vou explicar isso. Mateus 28:18 diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder agora estão em Jesus Cristo. Foi dado a ele isso. O Pai agradou dar tudo para ele. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então toda a glória, todo o poder, toda a unção estão na pessoa bendita do Filho de Deus hoje. Certo? Então nós precisamos pensar agora como igreja gloriosa, já em vida, já quando nos arrependemos e cremos em Jesus, algumas coisas vão acontecer na vida dessa igreja gloriosa. É uma igreja que tem nela a glória, certo? Então vou ler um texto aqui de Lucas 24:49, e depois vou ler João 17:22, e vou explicar essa questão da glória. Lucas 24:49 diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. João 17:22. Olha só o que Jesus fala. O Shedd, falando sobre uma doutrina, o pastor Russell Shedd, falando sobre uma doutrina, ele e alguns teólogos do nosso tempo falaram assim: para nós construirmos uma doutrina, eu estou falando, esse meu sermão aqui de 3 divisões, é um sermão doutrinário, tá? Não é um sermão que vai falar sobre aspectos da vida, é doutrinário, uma doutrina para a igreja. Eles falaram assim: para nós construirmos uma doutrina, firmarmos uma doutrina, nós temos que juntar todos os argumentos que dizem respeito àquele assunto, estudarmos todas as amplitudes, todos os pontos dessa doutrina, então darmos um parecer dentro daquilo, certo? Então aqui, usando esse texto, João 17:22, diz assim: e eu dei-lhes a glória, dei-lhes, plural, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Deus não falou que não vai dar a glória dele para ninguém? Como nós vamos agora associar esse texto com aquele texto? Aí nós temos que ir para o sentido da palavra glória. Eu tive que ir atrás, tive que estudar para poder saber o que é glória. A palavra glória não é Shekinah. Não existe essa palavra Shekinah na Bíblia. Não existe. A palavra Shekinah, ela vem da cabala judaica, são místicos judeus que acreditam, tiraram da palavra Shahan, que significa habitar. Quando eles puxaram essa palavra, habitar, quando lá no Velho Testamento a fumaça encheu o templo, ali a palavra Shahan, e a glória de Deus habitou, que ninguém podia entrar no templo, não é? E a palavra glória elas são duas.
3 palavras, aliás. 2 no hebraico e 1 no grego. No hebraico é kabod, ou então hesed, que significa o seguinte: peso, presença, parede intransponível. Isso é glória. Significa a presença de Deus no meio do seu povo. E no grego, doxa, quando você vê lá em Romano, a doxologia, um hino de adoração. Quando Deus está falando em Isaías 42:8, Ele está falando o seguinte: ninguém pode ser glorificado. Ninguém pode. Ninguém pode receber glória. Ainda que eu oro por uma pessoa, ele seja curada, essa pessoa seja curada, ela não pode receber os méritos do serviço feito. A glória de Deus habita dentro de mim, a glória de Deus habita na vida da igreja gloriosa, mas qualquer serviço que a igreja faça, ela não pode ser glorificada. O único que pode ser glorificado por qualquer coisa que se faça é Deus. Por isso que é a Deus toda a glória, a Deus toda a honra, a Deus todo o louvor. Mas a glória de Deus está em nós. A glória de Deus está em mim. Jesus falou: e dei-lhes a sua glória. Eu dei. Significa o seguinte: a presença de Deus agora está no pastor Disseu, está em mim, está no irmão mais simples da igreja. Na pessoa que começou ontem, a glória de Deus está nele. O hesed, o kabod, o doxa, está na vida desse crente. Os irmãos entendem isso? Mas o pastor Disseu pode orar por 20 pessoas e os 20 ser curados. Mas ele não pode ser glorificado. Esse é o sentido de Isaías 42:8. Nem imagem de escultura, nem ninguém pode receber glória. Mas tem a glória. A igreja hoje, gloriosa. Por que é chamado de igreja gloriosa? Porque a presença de Deus está nela. A igreja de Jesus Cristo hoje é o único lugar onde Deus habita de verdade. A igreja de Jesus hoje, os membros de Jesus, morando em todos os lugares, os piores, os melhores possíveis, se arrependeram e creram de verdade, a presença de Deus está nele. E por ele ser membro dessa igreja, ele também é glorioso como Cristo é. Jesus fala: eu dei-lhes a minha glória, não é? A glória que eu tenho, eles têm. A glória que Jesus tinha, o senhor tem, pastor. A glória que Jesus tinha, eu tenho. A glória que Jesus tinha, o irmão tem. Os irmãos conseguem entender isso? E como nós vemos isso nos textos bíblicos? Segundo aos Coríntios 3:18. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui no âmbito dia a dia. Na questão do dia a dia. Mesmo tendo a glória de Deus em nós hoje, que é essa presença de Deus em nós hoje, mesmo tendo essa presença, mesmo sabendo que o Espírito Santo agora habita dentro de mim, isso impede de você ficar doente? Mesmo o Espírito Santo habitando lá no irmão, lá no fundo, no Gabriel, no William, no irmão lá, isso impede você de ficar desempregado? Isso impede você de ficar triste? De se decepcionar? Isso impede você de passar atrocidades na vida? Impede? Só uma pergunta. Segundo aos Coríntios 3:18. Mas todos nós, com cara descoberta, que não tem lugar para máscaras, refletindo como um espelho a glória do Senhor, não é? Somos transformados de glória em glória.
O sentido desse texto no grego é que nós estamos mergulhados na glória. Mergulhados na glória, o camarada é como um porco assando. Ele vai assando, assando, assando. Quando, à medida que nós estamos ali dentro mergulhado, é água e água, água da glória, poder da glória, o tempo todo é Jesus em nós, o tempo todo, de glória em glória, nós vamos avançando. Não é fácil entender isso. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Efésios 4,16 diz assim: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Sabe o que Efésios está falando? Além de muitas coisas, que quando nós somos igreja gloriosa, quando nós estamos inseridos nesse corpo de Cristo, o que vai acontecer naturalmente, não há lugar para individualismo na igreja, nem crescimento individual. Todos nós unidos, o Rodrigo com a Renata, a Renata com a Márcia com o pastor Disseu com o pastor Francisco com um membro da Assembleia de Deus, um membro da Assembleia de Deus com um membro da Universal, um membro da Universal com um membro da Presbiteriana, todos juntos, em todos os tempos, os que já existiram, os que existem hoje, os que vão existir, todos juntos, ligados, nós vamos fazendo o aumento do corpo, não somente no crescimento físico, mas também dentro de nós. A tendência, irmãos, é crescer, é natural. Quem está inserido no corpo, vai crescer, querido irmão, você vai crescer, só fique inserido dentro do corpo. Quando nós somos igreja gloriosa, pastor Disseu, quando nós fazemos agora parte dessa igreja gloriosa, o que vai acontecer, irmão? Além disso, o que vai acontecer? O que vai se manifestar na igreja gloriosa? Eu acho interessante que no estudo de escatologia eu falei bastante dessa palavra, quando se manifestar do céu. A palavra manifestação, essa palavra é epifaneia, a palavra assim é demonstração visível. Isso é que significa manifestação. Vai ver com o olho. Jesus falou: e verão as vossas obras e glorificarão o Pai. Quando o crente está inserido na igreja gloriosa, quando o crente faz parte agora do reino de Deus, quando o crente agora nasceu de novo, é a habitação do Espírito Santo, quando esse crente agora é a noiva de Cristo, o corpo vivo de Cristo na terra, quando agora eu, dentro do corpo, mesmo sem pouca capacidade, mesmo sem saber falar muito, mesmo sem ser profundo, mesmo sem saber grego ou hebraico, mesmo sem ter feito teologia, mesmo sem ter feito os melhores e maiores estudos, mesmo sem ser mestre, ou pastor, ou presbítero, ou diácono, mas um simples irmão da igreja, inserido nesse corpo, o que vai acontecer é o que diz João 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, ele não está aqui dando nome, é que crê em mim. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Se nós temos um cabeça que é Cristo, quais são as obras que Jesus fez? Fará as obras que eu faço? Fará maior. Jesus falou de 2 leques de obras, 2 leques, 2 pontos que a igreja ia trabalhar. As obras que eu faço: salvar, pregar, consolar, curar, poder sobre os demônios, encorajar, dar respostas, revelar, profetizar, enxergar além, dar testemunho, ir aos sofridos, ensinar, glorificar ao Pai, etc. As obras que Jesus fez. Mas quais são as obras maiores do que Jesus fez? Alguém aqui tem uma sugestão? Uma obra maior do que Jesus fez? A sombra de Pedro curou.
uma obra maior do que Jesus fez? Jesus transformou água em vinho. O pastor Rodrigo tem uma sugestão? Uma obra maior, diz que vai fazer. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Eu citei algumas aqui. Eu listei algumas aqui. Tem uma sugestão, pastor Francisco? A sombra que Pedro, você já falou. Pastor Disseu? Uma obra maior do que Jesus fez. Falou que a igreja gloriosa ia fazer isso. Você, irmão. Você que crê nele. Você que crê nele. Vai fazer uma obra maior do que essas. Ganhar multidões, irmãos. Ganhar multidões para Jesus. Pastor Billy Graham, ele pregava, 20 mil aceitava Jesus. 25 mil aceitava. 30 mil aceitava. Billy Graham fala que a maior colheita que ele teve numa pregação foram 36 mil pessoas numa pregação. Num dia só. Numa mensagem, num estádio nos Estados Unidos. 36 mil. Foi a maior colheita numa pregação dele. Ganhar multidões. Você quer ver uma obra maior? Crer sem ver, irmão. Crer sem ver. Crer sem ver nada. Crer na cura de um câncer sem ver nada. Crer que você vai sair desse buraco sem solução, sem ajuda de ninguém. Só pelo poder de Deus. Crer sem ver. Fazer pela fé. Sem recursos. Como esses irmãos da África. Ganham um monte de gente sem recursos, sem dinheiro, sem capacidade, sem estudo muitas vezes. Só na fé, irmão. Orando. Mover montanhas com uma pequena fé. Mover montanhas com uma pequeníssima fé. Tem um pastor aqui nessa igreja que tem uma fé pequena. E ele está falando com vocês. Eu, irmão, eu tenho uma fé bem pequena. E eu sei disso. E Deus já falou isso para mim. A sua fé é pequena. Mas Jesus falou se a fé é para o tamanho do grão de mostarda? Qual a questão da fé pequena? A questão não é o tamanho da fé. A questão é aonde essa fé está sendo dirigida. Se a sua fé é pequena... Irmã Fran. Fala de novo. Não é necessário uma grande fé, mas fé num grande Deus. Você quer ver uma obra grande? Tirar a força da fraqueza. Você talvez está aqui hoje quebrado e desanimado, sem forças, querendo desistir. Só está um pavio que fumega aí hoje, você hoje. Talvez você hoje aqui, você está com uma cana quebrada. Não está nem saindo caldo mais de você. Só o bagaço, só o pó, ou o fio da rabiola, como a gente falava antigamente. Mas se você hoje concentrar a sua fé toda no poder desse Deus, e saber que o Espírito de Deus habita dentro de você aí, você pode tirar um respingo de força dessa fraqueza que você demonstra, e concentrar toda em Deus, e de novo Deus vai levantar você, Deus vai fazer de novo ao cheiro das águas, você brotar de novo, dar fruto de novo, se levantar de novo, e ser uma bênção de novo nas mãos de Deus, querido irmão. Você quer ver uma obra maior do que essa, pastor? Dirigir por quilômetros,
com o carro na reserva. Dirigir por quilômetros com o carro na reserva. Tem um pastor aqui nessa igreja que viveu essa experiência. É lá do pastor, aquele pastor lá da Vila Rubi. O carro entrou na reserva e ele foi, por quilômetros. Alcançou um posto na estrada. E a Terezinha falando, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Quando ele chegou no posto, e o motor ligado. Quando ele chegou no posto, que ele desligou e foi ligar de novo, o carro não ligava. Deus deixou ele chegar só no posto. Uma obra... Jesus não dirigiu o carro, pastor, é verdade, não tinha carro para ele dirigir. Mas se nós cremos nesse poder, e crer, irmão, entender que esse poder agora habita dentro da gente, habita, irmão. O dinamis de Deus habita em nós. Diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Não faltou nada, nada está faltando para nós, nada, irmão. Se você olhar de verdade, não está faltando nada para nós. Todo poder já foi dado. Jesus falou, todo poder me foi dado. E ele fala, eu dei-lhes a glória. Eu dei agora, a glória de Deus habita em mim, habita em você, querido irmão. E nós temos todas as ferramentas necessárias para nós continuarmos avançando. O senhor crê, pastor? Que irmã Ruth? Você crê nisso? A mensagem agora do poder de Deus habitando dentro da igreja não é mais uma mensagem simples. É a mensagem de Marcos 16, 15 ao 18. Onde está o poder de Deus agora naquela mensagem? Mateus 16, do verso 15 ao 18. Mateus 16, do 15 ao 18. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora, a igreja tem poder para pregar o evangelho no mundo todo. Vai receber capacidade de Deus para pregar o evangelho no mundo todo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16. Essa igreja agora tem poder de Deus para levar tanto a mensagem de vida, como a mensagem de condenação. A mesma mensagem que traz vida para uns, traz condenação para outros. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Marcos 16, verso 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Onde está o poder de Deus aqui? Qual o objetivo do poder de Deus aqui nesse versículo? Poder contra os demônios, poder para falar em outras línguas, tanto línguas da nossa existência, como a chamada glossolalia, as línguas estranhas, as línguas que precisam de interpretação, línguas dadas por Deus. Pegarão nas serpentes. O poder de Deus tem poder aqui, o poder de Deus em nós, sobre animais selvagens, serpentes, bichos estranhos, que muitas vezes estamos em lugares estranhos. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Poder, o poder na vida de um crente serve de antídoto contra qualquer tipo de envenenamento. É uma imunização contra envenenamento. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para você. Se uma pessoa chega e fala para você, toma isso aqui, que isso aqui tem veneno. Você vai tomar? Hein, irmão? E se alguém
se alguém sugestionar você a tomar uma coisa que tem veneno, vamos pensar na questão da perseguição que houve na Rússia. Eles davam bebidas envenenadas para os pastores, se eles não tomassem, os filhos eram mortos. E eles tomavam e não morriam. Eles tomavam e não morriam. Como essa comida está envenenada, se você não comer, eu mato a sua família. Eles comiam e não morriam. Eles sabiam que estava envenenado, mas comiam e não morriam. Por que eles não morriam, irmãos? A fé. A fé. E alguns soldados russos, vendo aquilo, esse homem não morre. Já dei comida, já dei água, já dei bebida, já dei vodka, já dei vinho envenenado, ele não morre. Ele não morre. Tem alguma coisa na vida desse homem. Tem alguma coisa na vida dessa família. Tem alguma coisa na vida dessa mulher que eles comem e não morrem. A gente não mata eles. Se não for através de espada, a gente não mata eles. Muitos soldados viam isso e se convertiam a Jesus, irmão querido. Quando nós cremos em Jesus de verdade, existe uma operação tanto no espírito como no corpo, que nos sustenta de uma maneira milagrosa. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não está falando que ia ter que orar. Diz que impor as mãos e curar. E é uma coisa interessante que a gente aprendeu esse dia na mesa, pastores. Imporão as mãos. As duas mãos. Os irmãos creem nisso? Os irmãos creem que isso aqui ainda isso está em vigor na Igreja Gloriosa? Está em vigor isso? Isso acontece hoje? Você crê nisso, Rubens? Isso aí, os pastores que têm que fazer isso? Aos que crerem? O irmão Rubens crê? Tem alguém enfermo aqui? Nesse lugar? Tem alguém hoje nesse lugar que está doente? Doente. Tem alguém doente aqui? Está todo mundo sarado? Quando a igreja é gloriosa, e todos os sinais seguem ela, a mensagem dela também vai produzir efeitos. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Enquanto eu estou falando aqui, mesmo esse homem simples como eu, estando falando aqui para vocês, sem muita eloquência, sem muito estardalhaço, eu creio que aí na sua vida, essa palavra que eu estou falando que não é minha, graças a Deus por isso, essa palavra que está sendo falada agora, está operando dentro do seu homem interior, dentro do meu homem interior, porque essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus, essa palavra é de Deus. Se é palavra de Deus, é dinamis de Deus, é glória de Deus, é poder de Deus. Como Efésios 3:10 diz, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Sabe uma coisa interessante aqui na vida da igreja gloriosa, pastores e irmãos? Uma coisa gloriosa e uma coisa nova, grandiosa na vida da igreja, que agora na vida da igreja, na vida do corpo de Cristo, na vida da noiva de Cristo, existem revelações que Deus não deu aos judeus, Deus não deu ao povo, Deus deu a Paulo, e Deus está dando agora para a igreja. Existem coisas que o diabo não sabe, os anjos não sabem, mas Deus está dando para a igreja.
para que agora, pela igreja, através da igreja, na igreja, a multiforme sabedoria de Deus, olha a palavra aqui, multiforme, são muitas formas. Eu não entendo às vezes coisas que Deus está fazendo. Eu não entendo coisas que Deus faz na vida dos irmãos da África. Eu não entendo coisas que Deus faz na vida dos irmãos do Japão. A multiforme sabedoria de Deus. Se nós cremos que Deus é infinito, sua sabedoria é infinito, seu conhecimento é inesgotável, então a maneira de Deus revelar essa verdade, revelar a sua salvação, revelar a sua graça, são muitas formas. Não dá para sondar, não dá para investigar, não dá para ver por onde Deus está fazendo. Nós agora somos como o vento, irmãos. Nós agora, o que é o vento? É o ar em movimento. O ar, irmão, ele passa por muitos lugares, passa por brechas, passa por morros. O vento, ele vem de lugares que a gente não sabe. A gente não sabe. O vento vai para lugares que nós não sabemos, irmãos queridos. Nós não sabemos também a fonte. Ele faz a curva em lugares que nós não sabemos. Se ele for pequenininho, ele entra. Se ele for forte, ele arrebenta muitas coisas. Então nós agora somos como o vento, irmãos queridos. Nós nascemos do Espírito agora. Nós somos da igreja agora. Agora a multiforme sabedoria de Deus, que nem os anjos sabem, queridos irmãos. Nem o diabo tentando soldar, ele não sabe também. Mas a igreja sabe agora. A igreja agora sabe, querido irmão. Agora a revelação de Deus está sendo dada, é para a igreja, para os pastores, para os ministros, para o irmão simples da igreja. Oh, glória, aleluia! Eu fico imaginando um diálogo. Só supondo, não está escrito na Bíblia. Me permito dialogar na minha mente. Confabular. Hein, William? Me permita confabular. Viajar na minha pequena cabeça. Uma conversa entre os anjos nos céus. Como que um camarada daquele sabia daquilo e a gente não sabe? Como que ele descobriu isso? Como que o Rodrigo sabe dessas coisas se eu não falei para ele? Os demônios, irmãos. Por que os demônios ficam tanto atacando a igreja? Eles não sabem. O que Jesus falou para Pedro quando o diabo usou a boca dele? Para trás de mim? Que conhece? Conhece o quê? As coisas que são dos homens. Mas não conhece as coisas de Deus. E nós temos a mente, que é o cabeça, e nós somos o... Irmão querido, partindo de uma palavra poderosa dessa, a revelação Deus vai dar para você, querido irmão. Para mim. O entendimento das coisas, as coisas eternas. As coisas eternas. O reino da morte. As coisas, as revelações mais profundas. Revelações da eternidade, do Messias, da cidade santa, do aniquilamento do mal e do seu príncipe, a gloriosa vida que nos aguarda, a vida no milênio, o corpo glorificado, a segunda vinda, o arrebatamento da igreja. Os judeus não sabiam disso. Deus revela para a igreja. A igreja é aquela mulher, a noiva, que escuta na intimidade a voz de quem? Do noivo. Agora a igreja gloriosa, ela tem poder para levar uma vida de fruto. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito, letra maiúscula. Mas o fruto do Espírito é. Não está falando que são, está falando que é.
singular. O fruto é. É de propósito isso aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É uma coisa que eu aprendi isso há muito tempo. Me dá de novo seu celular, pastor Francisco, por favor. Todos, tudo e todos na terra, nós somos uma coisa chamada singular coletivo. O que é isso? Todo mundo é um singular coletivo. Se eu falar assim, me dá um celular, e a pessoa trazer aqui um iPhone, esse botão se chama Home. Se você trazer o botão Home para mim, eu falei, eu quero um celular. Eu não quero o botão Home. Um celular é o botão, a capa, as placas internas, os componentes, o touch. E para ele funcionar, precisa do software. Precisa ter um programa dentro para funcionar. E tem que ter uma conta. E paga de preferência para poder funcionar completamente, não é? Isso é um celular. Isso é um celular. A Bíblia fala o fruto, singular. Você sabia que se você comer uma maçã, você tem que comer tudo. E alguns nutricionistas até falam que tem que comer um pouco daquela sementinha lá. Se você comer a maçã como um todo, você vai ser nutrido de tudo que a maçã oferece. Tudo que ela oferece para o seu corpo. Então aqui Paulo, de uma maneira muito sábia, ele falou fruto do Espírito, no singular. Ele não falou que cada elemento é um fruto. Tudo junto é um fruto. O celular, como essa igreja. Se eu chamar o Marcelo só vem com o cabelinho dele, ele ainda tem cabelo. Sabe se os cabelos do Marcelo? Não quero o Marcelo. O Marcelo, a maneira dele falar, as roupas, tudo, é o Marcelo. Se eu chamar o Rodrigo vem pregar aqui hoje. Você vê o Rodrigo só manda o áudio dele? Não, quero que o Rodrigo venha pregar. O Rodrigo, os pés, o sapato que ele usa, a roupa que ele vai usar, tudo isso é o Rodrigo. Com o fruto do Espírito, agora, eu dentro do corpo de Cristo, sendo a noiva de Cristo, esse fruto está dentro de mim agora, como potencial. Como potencial. Por isso que Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. Eu tenho que agora deixar essas coisas aflorar dentro de mim, porque já está dentro. Já está dentro. Certo? Já está tudo dentro de mim, como nós somos todos um singular coletivo. Todos nós somos, irmãos. Todo mundo é, tudo é. E agora, seguindo nesse raciocínio, a igreja gloriosa, ela tem poder de Deus no Espírito. Segundo aos Coríntios 10:3. Segundo aos Coríntios 10:3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Uma igreja sem poder de Deus, uma igreja que não deixa, não dá vazão para esse poder de Deus, é uma igreja morta, irmão. Uma igreja vazia, uma igreja fraca. Mas uma igreja que dá, não adianta nada também ter todas as capacidades, uma igreja bem estudada, se não dá lugar a essa ação do poder de Deus através da palavra. Você quer ver um exemplo na história? Um exemplo na história que aconteceu, é um fato que aconteceu. A Guerra dos 6 Dias. Alguém já ouviu falar da Guerra dos 6 Dias? O que aconteceu na Guerra dos 6 Dias? Em 1948, Israel foi estabelecida de novo como nação de novo.
Mas os povos árabes não gostaram nada disso. Em 1967, do dia 5 de junho até o dia 10 de junho, 11 nações árabes, mais a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, eles se reuniram e fizeram um conglomerado de muitos homens e se reuniram contra Israel, para destruir Israel da existência, tirá-los da face da terra. Em 6 dias, Israel, uma nação pequenininha, até hoje pequena, Israel no poder de Deus, porque Deus tem promessa para esse povo, apesar deles não crerem no Messias, como nós cremos. O que aconteceu? Testemunhos, você vê no YouTube isso, testemunhos dizem que quando houve essa tentativa de guerra, Deus derramou um poder na vida do povo de Israel, que há testemunhos de soldados árabes que se converteram a Deus, que eles falavam que quando Israel, cercada por essas 11 nações árabes, diz que eles viam homens dourados no meio de Israel, eles viam homens glorificados no meio de Israel. Diz que um homem chegou até um soldado árabe e falou assim: não tente guerrear contra essa nação. Não tente se levantar contra esse povo. Existe uma promessa para eles. E depois ele olhava e o homem sumia. Irmãos, isso com uma nação como Israel, que ainda permanece rebelde a Deus. Mas agora, pensa bem na vida da igreja, querido irmão. Pensa bem na vida da igreja, você igreja. Você nunca vai estar sozinho, é uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias. Esses todos os dias ali é todos os segundos, horas, minutos, em todo momento, lá na cama, sofrendo, doente, desempregado, todos os dias, sem dinheiro, com dinheiro. Eu estou convosco todos os dias, irmãos queridos. Todos os dias. Todo dia tem poder de Deus para você. Todo dia tem unção de Deus para você. Todo dia tem graça de Deus para você. Todo dia tem uma unção nova para você. Todo dia as misericórdias do Senhor se renovam para você. Não vai faltar alimento na sua casa, querido irmão. Não vai faltar. Não vai faltar provisão de Deus para a sua casa. Não vai faltar, é promessa de Deus. O poder de Deus está em mim, está em você. O poder de Deus está nessa igreja, está na igreja do lado, está na outra igreja do lado, está no pastor daqui, está no outro pastor. O poder de Deus está na noiva de Deus, querido irmão. Está conosco. E o final dos 6 dias, da guerra dos 6 dias, foi que Israel desbaratou todos os exércitos árabes. Diz, um historiador americano fala assim, de uma maneira cômica: Israel botou os árabes para correr. Não dá para guerrear, irmão. Não dá para guerrear. A Verônica falou aqui muito sobre a questão que nós já somos mais que vencedores, não foi o que ela falou? Eu vou fechar aqui nessa frase que Paulo fala: porque em Cristo, olha só a frase, em Cristo, não é fora dele. Em Cristo, eu vou testar vocês, seremos a presente. Em Cristo somos somente vencedores. Por que Paulo usa essa expressão? Mais que vencedores. Irmãos, quando a gente chegar lá na eternidade, muitas vitórias foram alcançadas, irmãos. Nós não somos só filhos de Deus, pastor
de seu. Nós não somos somente amigos de Deus. Nós não somos somente um povinho. As pessoas do mundo não dão nada para a gente, sabia? Às vezes olham para a nossa aparência, andando com uma Bíblia na rua, lá vai mais um fanático. O seu marido lá que não se converteu ainda, mas ele vai se converter, viu? Sua mãe lá, que às vezes zomba da sua fé, viu? Seus amigos lá do trabalho que zombam da sua fé. Tenha misericórdia dele, ele não entende ainda. Ele ainda não entendeu. Eu não entendi a sua fé, amor. Falando aqui para minha esposa. Ela me convidava para ir para a igreja e eu já tinha a resposta engatilhada. Eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não uso droga. Ou seja, eu sou bom. Então Deus está comigo. Mas a primeira vez que eu entrei numa igreja, pisei o pé na igreja e ouvi uma mensagem, uma palavra vinda do trono de Deus, Deus me desmascarou. Você não é nada. E você precisa de mim. E eu quero fechar com aquele texto de João. Porque nada será dado aos homens se não vier do céu, do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Não tem sombra de variação. O que Deus dá para você, Honorindo, é puro. Puro. Que Deus deu para você, pastor Rodrigo, é puro. Que Deus deu para vocês aí, irmãos, aí atrás, ó. Que Deus deu para você no louvor, é puro. Que Deus deu para você na pregação, é puro. É vindo do céu. É vindo do céu, irmão querido. Desceu para você. E tem mais uma coisa, que Deus deu para você, pastor José, é puro. É só para você. Que Deus deu para você, irmã Ruth, é só para você. Que Deus deu para você, Rafa, é só para você. É uma porção reservada para você, que Deus sabe. Porque o Espírito dá a quem quer para o que for útil. Vamos ficar em pé. Obrigado de novo. Três aspectos da igreja gloriosa: o corpo vivo de Cristo, o lugar onde Deus manifesta o seu poder. Semana que vem a gente conclui. Eu quero orar por você aí, não precisa sair do seu lugar não, pode ficar aí mesmo. Não quero constranger ninguém a vir aqui não. Você aí que está no seu lugar, desanimado com a fé, você que está aí no seu lugar, se sentindo enfraquecido. Você que está aí no seu lugar, talvez enfermo, na alma ou no corpo. Você que está aí no seu lugar, talvez há muito tempo na igreja, fazendo parte do corpo de Cristo, e ainda está parado, se sentindo parado, desanimado. O senhor não está parado, viu, pastor? O senhor não está, como o senhor me disse ontem. O senhor é útil nessa obra. Deus não colocou o senhor aqui à toa. Deus não levantou Rodrigo à toa, pastor Ricardo à toa, pastor Samuel, pastor Disseu e todos os pastores, todos os diáconos. Deus não levantou você à toa. Deus não colocou você nessa posição à toa. O Deus que nós cremos é um Deus de propósitos. Propósitos bem traçados. E o que Ele começou, vai terminar. E ninguém vai impedir isso. Então você crendo nessa palavra, eu vou orar por você aqui agora. Eu creio que agora o poder de Deus vai operar aí na sua vida. Convencendo, curando, operando e fazendo maravilhas. Porque é isso que Deus faz. Porque nós cremos no Senhor, Deus poderoso. Nós cremos no seu poder que em nós habita, Caio. Senhor, eu creio nessa hora, enquanto nós estamos orando, como igreja, o poder do Senhor que já está dentro de cada um, está operando, Senhor. Curando,
levantando, encorajando, transformando, mudando, transformando situações difíceis, operando também através da vida deles nos seus lares, operando através da vida deles nos seus trabalhos, operando através da vida deles nos lugares onde eles vivem, operando através da vida deles nos lugares onde eles moram, Senhor. Eu creio, meu Deus, nós todos somos instrumentos do Senhor. Estamos andando por lugares difíceis, mas o poder do Senhor, a glória do Senhor vai passando junto com a gente. E a glória do Senhor vai transformando vidas, como nós estamos sendo transformados de glória em glória. De glória em glória eles estão sendo usados para transformar o ambiente que vivem, Senhor. A igreja onde congregam, o lugar onde eles moram, a família. E em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória, como instrumento da Tua palavra nesta manhã, eu declaro transformação sobre os lares de cada um deles. Declaro cura na vida daqueles que estão doentes. Declaro que nessa hora toda e qualquer enfermidade saia em nome de Jesus Cristo. Declaro agora, se há demônios atrapalhando, que eles saiam em nome de Jesus, o Cristo de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós nada somos, mas o Senhor é tudo em todos. Tudo em todos. E eu creio, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.